Um pouco de sangue para manter a juventude. E a videoaula de hoje é sobre Elizabeth Bathory, mais conhecida aqui no Brasil como Elizabeth Bathory, apesar da forma mais aportuguesada do nome fosse Isabel Bathory. Também conhecida como Condessa Drácula ou Condessa de Sangue. Vai ganhar esses nomes aí porque entre as várias fontes de inspiração, apesar da maior ter sido lá Vlad Tepes, né, foi uma das fontes de inspiração para que Bram Stoker escrevesse Drácula. Né? Então, quem foi a nossa amiga Isabel Bathory? Bom, ela era uma nobre húngara, assim, de alta nobreza, né, que nasceu lá no dia 7 de agosto de 1560. Bom, nessa época aí a Hungria era um espaço aí bastante visado por impérios locais. Ali ao norte estava o Império Austríaco, né, a sudeste o Império Turco, né, então era uma zona bastante disputada, e eis que Isabel Bathory era uma nobre assim, de alto escalão dentro da nobreza húngara. Né? E logo cedo, aos 11 anos de idade, ela foi prometida em casamento a um outro nobre bastante importante chamado Ferenc Nadasdy. E bom, a união dessas duas famílias ali iam render assim, ótimos lucros para a família composta aí, né? Tanto que com esse casamento aí mais da metade dos territórios da Hungria ia pertencer ao casal. Bem, Isabel Bathory não conheceu o noivo dela logo que ela foi prometida, né? Então após o compromisso estabelecido, ainda demorou alguns anos ali, ela era muito jovem, ela tinha 11 anos, né? E antes mesmo do casamento, Isabel engravidou. Só que não foi do noivo dela, não foi do prometido, foi de um camponês local. Então aos 14 anos ela ficou grávida, esconderam a moça durante toda a gravidez, e aí quando a criança nasceu, uma criança de nome Anastácia, né, ela foi entregue a um casal de camponeses junto com uma poupuda quantidade de dinheiro para que o casal desaparecesse da região ali e não deixasse vestígio sobre esse deslize da Isabel. Bom, como a aliança ali envolvia grandes capitais, obviamente o caso da bastarda Anastácia não gerou grande problema aí pro noivo da Isabel. E eles se casaram, né? E o Ferenc Nadasdy, ele tinha uma carreira militar, né? Então o trabalho dele não permitia com que ele ficasse muito tempo dentro de casa. Bem, justamente por isso a Isabel ela meio que assumiu o controle da administração das terras e dos bens da família, enquanto o marido estava nas suas atividades militares. Isso aí fez com que Isabel ganhasse bastante poder e fosse bastante reconhecida. Né? Essa família muito rica vai ter alianças, óbvio, com uma série de outros nobres, e inclusive vai exercer uma certa influência sobre alguns territórios, inclusive sobre os da própria Hungria. O rei da Hungria, né, ele contraiu uma série de dívidas com o casal aí, o que vai ser um elemento importante para a história de ambos. Bom, enquanto a Isabel estava tomando conta dos seus negócios, ela começou a ganhar ali fama por ser uma pessoa um tanto quanto sádica. Bom, era comum na época que a aristocracia castigasse os seus serviçais, né? Mas os castigos de Isabel Bathory sobre os seus serviçais eram tidos como um tanto quanto exagerados, por ter si, uma certa dose de sadismo. Né? Porque mandar espancar, mandar prender, colocar passando fome, isso era meio que padrão, apesar de que pra gente hoje parece um tanto quanto cruel. Mas ela tinha alguns requintes de crueldade, né? Por exemplo, né, tem registros lá de que ela curtia enfiar agulhas em partes bastante sensíveis de serviçais, principalmente das serviçais,
ela cercava de muitas serviçais jovens, né, e bonitas, né, e ela tinha esse hábito de castigar enfiando agulhas embaixo da unha ou no mamilo, né, castigos um pouco piores, como fazer essas serviçais andarem nuas na neve enquanto se jogava água sobre ela, gerando inclusive algumas mortes, né, por hipotermia. O marido dela, Mac, né, como soube aí dos casos, não se espantou, aliás, ensinou até algumas técnicas um tanto quanto cruéis para que ela promovesse esses castigos. Uma das que ela aprendeu com o marido foi lambuzar o corpo dessa jovem em mel e entregar para insetos, né, formigas, para que atiçados pelo açúcar, né, mordiscasse a pele dessas pessoas. Esse sadismo aí da Isabel Bathory vai auxiliar a compor toda essa imagem de uma pessoa sádica, de uma pessoa cruel. A vida de Isabel Bathory começa a ficar meio complicada a partir de 1604, quando seu marido morre. Bom, ela já era uma mulher madura, né? Não era uma mulher idosa, obviamente, né? Nasceu em 1560, era em 1604, estava ali com 44 anos, mas já era uma mulher madura, e o rei Matias II não gostava muito da imagem dela. Por quê? Porque o rei Matias tinha uma série de dívidas com a família de Bathory, e uma mulher à frente dos negócios ali dificilmente se casaria novamente aos 44 anos, né? Dava a Bathory um poder que o rei não curtia muito. Justamente por isso, Isabel Bathory resolveu sair da região da Hungria e foi para a região da Áustria, né? Ela foi para Viena, né? E passou a viver lá. Enquanto estava em Viena, ela entrou em contato com uma pessoa que vai começar a mudar a vida dela, chamada Anna Darvulia. Anna Darvulia era, grossamente explicando, Anna Darvulia era uma bruxa, né? Ela estava muito envolvida em questões de ocultismo, em misticismos, em preparação de poções e remédios e coisas do gênero. E Darvulia vai ser uma companhia muito grande aí de Isabel Bathory, compondo parte da corte dela, né? Dizia-se inclusive que era uma amante de Bathory. Se isso é real ou não, a gente não sabe dizer, né? Justamente porque essas acusações começam a se destacar no processo inquisitorial de Bathory, né? Então, talvez para caracterizá-la como bruxa e perigosa e vampira e seja lá o que for, né, isso tenha ganhado destaque. Mas a possibilidade de que ela realmente fosse bissexual é possível. A Darvulia vai acabar morrendo no ano de 1609 e no mesmo ano aí que Darvulia morre, né, a Isabel Bathory vai encontrar uma outra pessoa semelhante, né, uma outra feiticeira aí, né, uma outra bruxa que tem um nome um pouquinho mais complicado, né? Erzli Majorava, né? Que segundo consta, foi quem introduziu Bathory, né, no seu hábito de consumir sangue, né? Daí vai aparecer uma série de lendas que vão dizer o que levou a isso e se ela realmente consumia, né? A Majorava, né, pelo que consta aí, chegou a dizer que o sangue de moças jovens auxiliariam a manutenção da juventude, da beleza de Bathory. E vão aparecer histórias de que ela bebia o sangue das vítimas, ou que ela se banhava no sangue das vítimas, né? E se isso realmente acontecia, a gente não tem lá grandes certezas, né? Mas, como disse, tudo isso está embutido dentro do processo inquisitorial de Bathory. Além aí da Ezra, ela vai compor uma corte meio estranha, meio fora dos padrões da época, ainda mais para uma mulher tão importante ali, né? Detentora de mais da metade do território húngaro, né? Quem que eram essas pessoas ali que conviviam diretamente com Bathory? O primeiro desses personagens é um cara chamado Janus, né? Conhecido ali popularmente por Fixo, né? Que era um jovem com algum tipo de deficiência mental. Era
quase que um bobo da corte, mas não do tipo que fazia graça. Ele era um assessor, né? E que, segundo consta aí, era o cara que auxiliava tanto a torturar as vítimas quanto a sumir com corpos, né? Outra pessoa era uma mulher chamada Helena Jo, que era a enfermeira do palácio, né? Alguém que entendia de medicina e que cuidava principalmente da saúde de Isabel Bathory. A terceira pessoa, né, era Dorothea Santos, chamada de Dorca. Dorca era a governanta do palácio, né? Ela que orientava os criados e tudo mais. E por último, uma mulher chamada Catarina Beneschi, que era uma lavadeira local que passou a fazer parte dessa corte, vai saber lá por que razão. Possivelmente porque tinha ali algum conhecimento em feitiços, em tratamentos estéticos ou qualquer coisa que se valha, né? Essa corte bastante bizarra aí vai ser acusada do desaparecimento de uma série de jovens. E realmente assim vai se encontrar no processo uma caderneta, uma agenda, um livrinho de anotações com a caligrafia de Bathory, com o nome de 560 mulheres jovens que desapareceram na região enquanto Bathory viveu por ali, né? Essa série de jovens desaparecidas ali vai servir de acusação, né, para o processo de Bathory, aberto pelo rei Matias II, né? Esse mesmo que tinha uma dívida gigantesca e que se incomodava muito com essa autoridade de Bathory na região da Hungria, né? Pode dizer ali que Bathory, para muitos dos cidadãos da Hungria, para muitos desses povos, era mais rainha do que o próprio Matias, né? Bem, por fim, ela foi acusada de assassinato e de praticar artes mágicas, né? Que levaram à morte dessas jovens aí para que o sangue fosse utilizado para garantir a juventude e a beleza de Bathory. As investigações começam no ano de 1610 e no final desse ano, no dia 26 de dezembro de 1610, Bathory é presa, né? Ainda tem um segundo processo de investigação onde todos esses membros ali dessa corte de Bathory vão ser condenados, né? O fisco, né, o jovem com problemas mentais, ele foi decapitado e depois o seu corpo foi jogado às chamas, né? Todas as outras mulheres que vão compor essa corte, a Erce, a Helena Jo, a Dorca, né, todas elas vão ser condenadas à fogueira, né? Antes de ser queimadas vivas na fogueira, tiveram os seus dedos arrancados, né? A única que se livrou foi a tal da Catarina, né? Acredita-se que ela acabou se livrando por causa da sua baixa origem, né, de não ser alguém de grande peso, e porque, como ela era jovem e bonita, desconfia-se que ela tenha tido um caso com um dos juízes ali, e o juiz deu uma aliviada para ela. E Bathory, qual foi o final da vida de Bathory? Bom, Bathory foi condenada a uma cela sem portas e sem janelas. Como assim sem porta e sem janela? Por onde ela entrou? Pois é, originalmente tinha uma porta, né, e essa porta foi fechada com pedras e deixaram apenas uma pequena passagem para que pudesse passar alimento por baixo da porta para que ela ficasse ali emparedada, mas que sobrevivesse, né? O corpo de Bathory foi encontrado no dia 21 de agosto de 1614. Né? Então, 4 anos que ela ficou presa ali, e quando tiraram as pedras que bloqueavam a passagem original por onde ela foi colocada lá, se encontrou dentro do aposento onde ela estava emparedada uma série de pratos intactos. Se continuaram passando pratos por baixo da porta, né, mesmo depois dela de morta, ou se ela simplesmente se recusou a continuar comendo e morreu de inanição, não sabemos. Não temos qual foi a causa mortis ali de Elizabeth Bathory. Sabemos que o final dela foi dentro dessa sala emparedada. O pior de toda essa história é a gente tentar descobrir quem que é o verdadeiro monstro dentro da história.
se foi Isabel Bathory, né, acusada dessa série de mortes de jovens que se apropriava do sangue delas para manter a sua beleza, se envolvia com bruxas, né, com mulheres suspeitas ali, ou se o real monstro da história é Matias II, que talvez tenha utilizado aí dessas imagens de bruxaria, de imagens maléficas, para poder se livrar de um desafeto e de alguém de quem ele tinha uma grande dívida. E aí, curtiu o áudio de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo dar um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo dar um descurtir. Essa é a Prancheta Suetônia, eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.